Felipe é um irmão em Cristo, como disse o pastor André, né? Quase pastor que tá ali no meio, né? Cuidado, que o muro não é de Deus não, viu? Toma cuidado, esse negócio de quase pastor não é, tu se arrume logo, né? Mas nós louvamos a Deus pela vida do Felipe, da família dele, é um irmãozão em Cristo, é uma pessoa que nos alegra muito. Ele é o presidente da Jubafer, né? Daqui da região. É ele que agita a galera aí. Agora, acho que no final do mês, agora nós vamos estar fazendo um movimento com a juventude, né? Essa que está cabeçando. A ideia que nós tivemos, né? Eu estava conversando com a Laissa, nós que somos líderes dos jovens na igreja, a gente apoiar o irmão Felipe, porque ele sozinho liderar a associação não é fácil. E ele tem a família dele, tem os trabalhos. E aí eu falei para a Laissa, vamos agitar para poder depois a gente começar a sentar, organizar e ajudar o nosso irmão, como a gente faz com a igreja, né? Então, mesmo ele não sendo desta igreja, mas nós temos o dever, né, como líderes da igreja, ajudá-lo, né, para poder liderar essa galera aí, essa juventude. Então, Felipe, que Deus esteja te abençoando nessa mensagem que Deus já colocou no seu coração, que você transmita para nós aquilo que o Senhor colocou, né? Que você seja um instrumento dele, não fale de você, mas fale aquilo que o Senhor colocou, né? Pediu para que você fale para a igreja, tá bom? Eu vou estar orando e em seguida o irmão Felipe vai estar. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos pela vida do Felipe, Senhor, pela família dele, pelo ministério qual ele trabalha, Senhor, que é a Jubafé. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o teu servo tem se empenhado na tua obra, tem se dedicado, e o Senhor tem usado, tem cuidado dele e da família dele, Senhor. E nesta noite eu quero te pedir que o Senhor use, ó Deus, para que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais, ó Deus, da tua palavra, que assim como convidamos ele, ó Deus, a pregar nesta noite, que, ó Deus, ele seja um instrumento em tuas mãos, e que nós possamos ouvi-lo e entendê-lo, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, como igreja, como povo do Senhor. Abençoa também a igreja dele ali, na pessoa do pastor Rubens, que está liderando, e que, ó Deus, possamos te cultuar de todas as formas e de todas as maneiras, Pai. No nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, que oramos. Amém. Graça e paz, igreja. Hoje eu não vim para o velório não, hein? É um prazer estar aqui mais uma vez. Já agradeço o convite do pastor André, do pastor Edson, Rodrigão também, obrigado. E o convite da Laissa, que me deu o privilégio de estar aqui hoje com vocês. É o mês da juventude, um mês em que nós, em diversas igrejas, trabalhamos essa questão da juventude, damos ênfase a isso. E costumamos dizer que o jovem, ele é o futuro da igreja. Mas, na verdade, ele é o presente. O jovem já atua, já canta, já louva, já sai aí em missões, Aquele movimento todo já pautado pela juventude da igreja. Quando eu vejo adolescentes aqui cantando, e o pastor até disse, que já veio lá da classinha, então já foram criados ali nos caminhos do Senhor, cantando, aprendendo a palavra na IBD, seja no momento infantil lá, que não é um depósito. Muitas pessoas tratam ali aquele momento quando as crianças descem como um depósito de crianças em que eu vou deixar o filho lá para que não incomode no culto. Quando na verdade está se tornando ali a base. Eles estão aprendendo a amar ao Senhor, aprendendo a estudar a palavra, ter amor e temor por aquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus e Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Enquanto você abre, eu preciso apresentar aqui a minha esposa e meu filho que está ali do lado direito. Fique de pé, amor. Hoje ela é a moça mais bonita da igreja. Me perdoem as outras. Meu filho Pedro, que está comigo também. Nós tivemos aí um processo essa semana um pouco difícil. Tivemos uma baixa na nossa família. A Ju estava gerando um bebê e ela perdeu. O Senhor não quis que prosseguisse, mas nós estamos aí firmes e fortes. Entendemos que é tudo no tempo dele e que ele sabe o melhor para todos nós e ele é dono de todas as coisas.
É um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. Então, vamos lá. Malaquias capítulo 4. Eu vou voltar um pouquinho no 3, a partir do verso 13. Você pode acompanhar, é só voltar um pouquinho. E o título é assim: a diferença entre o justo e o perverso. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. Do que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Eles serão minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois, eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos, todos os que praticam o mal, serão como palha. O dia que vem os queimará, assim diz o Senhor, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os inimigos, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos seus pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber os estatutos e juízos. Eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e o coração dos filhos dos seus pais, antes que venha o dia do Senhor. Então ele converterá o coração dos seus pais e dos seus filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse privilégio. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor me use com temor e tremor, que não venha nada de mim, mas que eu seja apenas um canal de bênçãos para a vida desta igreja. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui, Felipe? Malaquias, ele teve um processo um pouco diferente. O tempo que Malaquias profetizou foi um pouco diferente. Os antigos profetas, eles profetizaram um tempo em que Israel estava pecando contra Deus, e Deus então castiga o povo, e ele manda os profetas para que se anunciassem o castigo. Então você vê Jeremias, Isaías, até os profetas que vêm antes ali do exílio, falando de morte, de prisão, de exílio. Então o povo estava meio que ali com medo disso. E aí Jeremias mesmo, ele vê acontecer. Quando ele vê que a Babilônia vem, que a Síria vem, e aí ele começa a falar: como pode, Senhor, o Senhor permitir uma coisa dessa? Então eles profetizam um tempo em que estão acontecendo diversas coisas com o povo de Israel. Mas Malaquias, ele está em um tempo diferente. Depois da volta do exílio, então depois deles caminharem, eles voltaram para casa. Ataxerxes então libera o povo, e aí vem ali voltando Neemias, Esdras, eles vêm voltando para a terra natal. Começa então ali no livro de Neemias a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros da cidade, toda aquela tensão, mas voltando ali você vai se recordar disso lá do livro de Neemias. Esdras, por sua vez, também está falando da lei, ele está voltando a ler o livro da lei, a estabelecer alguns princípios que haviam se perdido nesse tempo que o povo de Israel passou lá no exílio. Mas Malaquias aqui, ele começa a profetizar então depois da construção desse templo, depois que já havia construído a cidade, e ele profetiza. Há estudiosos que dizem que Malaquias nem existiu, ele não foi um profeta, que na verdade Malaquias é um termo que significa mensageiro,
Talvez seria ali uma espécie de apelido, ou um nome dado a Esdras, ou algum outro profeta ali, que estava anunciando algo que ia acontecer. Então você começa Malaquias e ele vai fazer algumas perguntas aqui, Deus vai falar com o povo, e Malaquias ele está pregando então num tempo que é de espera. O templo já foi construído, os muros já foram levantados, mas não aconteceu nada. Não aconteceu lá como no tabernáculo, que desceu a nuvem e aquele negócio todo. Acho que o povo estava esperando a Shekinah, essa música que nós cantamos bonita, mas não aconteceu ali. Não houve a Shekinah, não houve nada de extraordinário. E o povo está meio que perdido, esperando que algo diferente aconteça. Ora, voltamos do exílio, estamos na nossa cidade, mas nada está acontecendo, o templo não se enche, a glória do Senhor não vem, o pastor lá prega, o profeta diz e ninguém acredita, é um tempo totalmente de espera. A sensação que eu tenho, pastor Edson, quando eu leio o livro de Malaquias, não é que o povo está perguntando com maldade, eu estou roubando, não, eles estão perdidos. O Senhor está falando que nós estamos roubando, mas o que nós estamos roubando? O Senhor diz que nós não entregamos as ofertas, que nós não estamos fazendo direito, mas o que é que nós estamos fazendo de errado? O povo está perdido. E é esse contexto em que Malaquias então começa a falar ao povo, né? Nós podemos destacar aqui também que o templo a presença de Deus que tinha voltado para enchê-lo, e havia uma profecia também de Ezequiel, que ele dizia que iria acontecer, mas que nada havia acontecido. O povo está então perdido. Então, o que a gente pode tirar desse texto? O que eu estou falando aqui? Há esse contexto de perdido, o pessoal não está lá mais sabendo o que está acontecendo, e eles começam a se perguntar: Senhor, o que é que nós temos feito de errado? E aí lá no primeiro capítulo, Deus vai falar o seguinte, e aí através do profeta: vocês estão entregando pães podres na casa do Senhor. Vocês não têm trago aquilo que deveria, como deveria. E o mês que nós estamos falando, e eu creio que estão falando sobre a disciplina aqui, na igreja é o tema do mês. Havia uma falta de disciplina enorme ali na entrega das coisas, no procurar ao Senhor, porque olha o que acontece. O povo ficou um tempo cativo. A geração que volta para a cidade de Israel é uma geração totalmente diferente da que foi. Lá na Babilônia, eles já tinham suas casas, já estavam muito trabalhando. Não pense você que o exílio, que a escravidão, eles iam só para a cadeia e ficavam lá, presos, chicoteando lá, e aquele negócio todo. Não, eles iam para trabalhar, para trazer riqueza. Então formavam famílias, formavam ali cidades, formavam comércio, havia mistura de etnias, porque o povo começa a se misturar, então casamentos ali eram formados. O povo que volta para a cidade de Jerusalém para ajudar é um outro povo, e eles talvez não querem mais estar ali. Eles tinham uma vida totalmente lá, totalmente diferente, já estavam totalmente avançados, e agora chegam numa cidade em que não acontece nada. Parece, quem aqui é de fora de São Paulo? Da Bahia, Minas Gerais, Minas? Aquele sonho, de vir para São Paulo, tentar a sorte, mudar a vida, construir algo. E aí tem uns que têm aquele desejo de voltar para a sua cidade. Eu vou comprar um terreno lá, vou reconstruir, vou voltar. No final, na aposentadoria, eu volto. Mas aí chega aqui em São Paulo, tudo perto, comida boa, tudo do lado, trabalho, aquela energia. Eu gosto disso aqui. Eu confesso que eu tiro férias, a gente foi para Natal agora em janeiro. Eu fiquei uma semana tranquilo, André, naquela rede. A gente saía para Sorumar ali perto, aquele negócio gostoso. Depois de uma semana eu já estava sentindo falta das buzinadas, do trânsito, aquela loucura do metrô. Porque eu vivo isso aqui todo dia. Quando dava 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, você olhava na rua, não via uma alma na rua. Aquele silêncio.
Cara, eu moro em São Paulo. Se eu sair daqui agora e quiser tomar uma sopa, tem lugar aberto para me servir a sopa. É muito perto. E assim são os nossos filhos. Nasceram aqui, foram criados aqui, eles estão acostumados com outro tipo de ambiente. Aí de repente o pai fala assim: nós vamos voltar lá para a minha terra, lá no interior. Os irmãos da Ju não voltaram. Meu sogro foi embora para Natal, ficou todo mundo, só foi os dois. Agora eles reclamam que ninguém visita eles. Falei, mas vocês foram para longe. Uma coisa é aqui na Raposo Tavares, onde eles moravam, outra coisa é pegar um avião de 3 horas, né? E convenhamos que a passagem não é lá tão barata. E eles reclamam disso. Mas o povo não queria voltar. Mas eles voltaram. Chega lá então, não tem nada acontecendo. Assim como nós chegamos à nossa terra natal e a gente não vive mais aquilo, e o povo então está perdido. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu fiquei lá depois de uma semana assim, olhando para um lado e para o outro, e não sabia para onde eu ia. Já tinha enjoado da praia, já tinha enjoado da rede, eu queria, era a loucura. E o povo começa a fazer as coisas meio que desregrado. E aí o tema de Malaquias, parece que é algo que foi lá atrás. O André, que é melhor de data, tem o quê? Uns 3.000 anos? Uns 3.000 anos de profecia, parece que é algo atual. Estamos na igreja, viemos aqui depois de uma semana corrida, de trabalho incansável, e aí acordamos 5:50, 5:50 da tarde, e fala, não tenho nada melhor para fazer, vou para a igreja. Coloca a roupa que eu tô com moletom, vai assim mesmo, senta lá no fundo, com a mãozinha no bolso, de qualquer jeito. Aí na hora do louvor, tá aqui, derrama a tua glória. Não vou cantar muito não para vocês não correrem. Mas tem irmão que está aqui, parece que não vê a hora do louvor acabar para sentar de novo. A gente não vive mais isso aqui. Nós não ansiamos mais estar na casa do Senhor. Parece que nós perdemos a atração por estar aqui uns com os outros e entregamos qualquer coisa para Deus. Viemos com qualquer roupa. Quando eu era menino, minha mãe falava que domingo era o dia do Senhor. Então domingo era o dia que era separado. Sábado à noite eu já ia lá para o meu guarda-roupa, pegava ali a minha melhor roupa que eu tinha guardado, e a gente, quando eu era pequena, a mamãe comprava roupa, e essa roupa era do Natal. No outro dia eu já estava usando. Que Natal o quê? Mas tinha uma roupa específica para o Natal, uma roupa específica para a igreja. Esse aqui, né, o sapato, nossos irmãos assembleanos são melhores nisso, né? Aqueles sapatos lustrados, todos bonitos, arrumados. Havia o dia do Senhor, era o dia importante. Um dia que, apesar de pregar que o Senhor habita em nós e que Ele está conosco o tempo todo, mas havia um dia que nós separamos para nos levantar e ir para a casa do Senhor, ir para a igreja. Mas o irmão vai vir lá da Bahia e vai nos visitar. Tudo bem, você pode vir, mas nós vamos para a igreja e depois nós almoçamos. Ou então você vem depois do culto, porque eu vou para a igreja, domingo é o dia do Senhor. Mas hoje mudou as coisas mudaram. Pastor Edson, chegou um cunhado meu aqui que mora lá na Raposa, e eu não vou poder ir para a igreja hoje porque eu vou recebê-lo em casa. Pastor André, me desculpa faltar na EBD, mas é que eu estou com um probleminha aqui, eu não vou conseguir ir hoje. Entregamos para o Senhor qualquer coisa. O culto de domingo é um dia de clube. Se eu não tenho nada melhor para fazer, eu vou para a igreja. Se aparece algo melhor, eu não vou, e está tudo bem. E eu acabo entregando qualquer coisa para o Senhor. E aí eu oro, peço a Deus, o problema chegou, estou ali com necessidades, estou ali doente, e começo a orar ao Senhor. E nada acontece. Nada. E aí a gente começa a fazer como eles estão fazendo aqui. Eles estão olhando para os ímpios, falando, olha lá, eu vou para a igreja todo domingo, eu entrego o meu dízimo, sou um bom, né? Todo mês aparece lá o meu nome lá, como dizimista fiel. Canto no louvor, e eu oro a Deus há tantos anos, e até hoje Ele não ouviu o meu clamor.
Até hoje, ele não ouviu aquilo que eu tenho pedido, ele não ouviu e ele não me respondeu, ele não me abençoou. E agora há um outro problema, porque eu não venho mais aqui para a igreja para prestar culto a Deus e agradecer pela semana excelente que eu tive, ou agradecer pelos bons feitos, ou por quem Ele é. Mas eu venho para a igreja para buscar a minha bênção. Eu vou lá buscar a minha bênção. Ou eu vou lá porque essa semana eu peguei pesado, Lais. Estou meio aí com um pezinho lá no inferno, mas eu vou lá dar uma oferta lá, vou orar ao Senhor, para ver se melhora. E é isso que Malaquias está falando aqui. Vocês estão entregando pão podre para o Senhor. Nós estamos entregando qualquer coisa para Deus e estamos agora falando mal de Deus. Ah, não, esse Deus aí não está me abençoando. Ele não faz nada. Aí olha para o ímpio, está vendo lá, ó, o cara vive uma vida de louco. Tem um carro melhor do que o meu. Olha o tamanho da casa dele. E eu estou aqui sofrendo para pagar R$700 no aluguel. Que vida é essa que eu tenho? E aí eu falo que prezo por um Deus e louvo a um Deus que é dono do ouro e da prata. E eu vivo uma vida miserável? Não, está errado. Estamos vivendo os tempos desafiadores. E aí o que acontece? Aqui em Malaquias, quando há essa volta, há então esse problema deles não estarem entregando pão, não entregando as ofertas da maneira correta, Deus está ali corrigindo. O templo começa a ficar defasado. O pastor, o profeta passa a não receber aquilo que era de direito dele, os levitas que deveriam estar na casa do Senhor, preparando todo o banquete, preparando ali as ofertas para o Senhor, para ir com um aroma suave, aquele negócio todo, começa então a trabalhar. Viu como parece os dias de hoje? Igrejas que não conseguem sustentar pastores, não conseguem sustentar o corpo da igreja para que a igreja possa fluir. E aí os pastores e os membros, aqueles que deveriam servir na casa do Senhor, então começam a trabalhar em outras coisas, começam a doar o seu tempo, que era para fazer as coisas do templo, das coisas do Senhor, cuidar das coisas do Senhor, especificamente das pessoas, visitar a mim e a você quando estamos enfermos, ir na nossa casa, nos ajudar em oração com os nossos filhos. Eles agora não têm mais tempo porque estão trabalhando. E é isso que estava acontecendo com os levitas. E aí chegava no domingo à noite, que era o tempo que o pastor tinha para preparar o sermão do domingo de manhã. É assim que nós estamos vivendo hoje. E aí a gente pega aí, como eu converso bastante com o pastor André ali no seminário, e o que a gente mais vê no púlpito são sermões, são pessoas despreparadas, pregando o evangelho. E aí a igreja que não busca também conhecer a palavra do Senhor, os membros que não estão envolvidos com isso, não estão nem aí, porque também não tem tempo, trabalha o dia inteiro, entrega qualquer coisa para o Senhor, vem aqui, ouvem qualquer coisa, amém, glória a Deus, vamos para casa e vida que segue. É o que está acontecendo ali, o povo está perdido, porque não sabem o que fazer. Os profetas não tinham mais tempo de falar aquilo que precisava, de trazer e falar, olha, vocês estão fazendo coisas erradas. E nós estamos agindo da mesma forma, irmãos. Nós vivemos tempos desafiadores, e que o Satanás não está brincando, que o inferno está vindo cada vez mais forte. Olha as Olimpíadas, a lástima que foi. O que foi aquilo? A Santa Ceia, o quadro de Da Vinci lá todo... aquela bagunça. Aí a Raíssa vai lá e faz um gesto dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e corre o risco até de ser punida. Nós não podemos mais falar de Jesus, porque o tempo que nós temos para falar de Jesus, nós estamos brincando de igreja. E Satanás, ele não brinca. Mas nós estamos aqui, entregando qualquer coisa para Deus. Quantas pessoas convidaram alguém que não é crente para estar aqui hoje? 4, 5 pessoas. O que a igreja do Senhor está fazendo aqui? Onde está o ID do Senhor?
Nós somos chamados para algo sobrenatural, para viver algo diferente. Nós somos chamados e a nossa missão é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, é viver esse amor. Mas por causa dessa inversão de valores, por causa dessa inversão de tempo, onde nós deveríamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que Ele possa acrescentar o resto, nós invertemos e procuramos o resto e não temos tempo para buscar as coisas de Deus. E aí então Deus envia o profeta para aplicar mesmo a advertência. Ele não está falando que vai colocar de castigo de novo, mas ele está pegando e falando assim: olha, vem cá, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão entregando esse pão podre. Vocês não estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Estão pegando qualquer coisa e trazendo na casa do Senhor. Não estão mais preparando as primícias, como cantamos aqui. E entregamos qualquer coisa ao Senhor. E depois falamos mal dele. E invejamos a vida do ímpio que tem uma vida melhor do que a nossa. Nossa vida está inversa. Ao invés de nos preocuparmos com as coisas de Deus, estamos nos preocupando em conquistar as coisas que os ímpios estão conquistando. A se igualar com os ímpios. Olha, isso aqui antes não cabia aqui dentro da igreja, mas agora vamos conversar? Vamos? Vocês estão me roubando. Ele fala. Mas aí eles começam a falar mal aqui do Senhor e começam a falar dele. Olha, nós falamos contra ti o quê? Vocês dizem que é inútil servir a Deus. Vocês dizem aí que o ímpio é melhor do que vocês. Mas tem um povo aqui. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Há entre o meio daqueles que estão perdidos um povo que ainda persevera. Um povo que realmente quer fazer aquilo que foi chamado para fazer. E eu espero que sejamos eu e você. Amém? Porque nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. E nós somos chamados para, mesmo em tempos difíceis, perseverar com retidão e palavra. Contar o nosso testemunho. Olha o que Jesus fez por mim. Eu não era nada. Eu era um perdido miserável. Estava indo para o inferno. E Jesus morreu na cruz. Derramou o seu sangue por mim e por você. E hoje eu posso dizer que mesmo que as circunstâncias aqui digam que não, mesmo que os meus pedidos não sejam atendidos aqui, mesmo que a minha bênção não chegue, a maior bênção de todas é o meu lugar lá na glória. Lá nos portões onde está escrito: vinde bendito de meu Pai. Onde o Senhor vai olhar para mim e para você e vai falar: dê aqui o seu fardo que é pesado e troque pelo meu que é leve. A maior bênção o Senhor já nos deu. E Ele também nos deu a missão de pregar esse Evangelho. E aí Ele fala desses que perseveraram. Então nós, ao invés de ficarmos olhando para o mundo, as coisas que os ímpios estão conquistando, e termos inveja porque eles têm coisas melhores do que nós deveríamos estar alegres porque eles não têm a salvação que eu tenho ainda. E agora nós precisamos então falar desse amor. Reverter a situação. Trazer pessoas. Tem gente do meu lado, na minha família, que está indo para o inferno. E eu, como crente, não tenho feito nada. Hoje eu tive a oportunidade, depois de uns 20 anos, meu pai foi embora, eu era pequeno. E hoje eu tive a oportunidade de almoçar com ele. Nós convidamos, ele veio até a minha casa, minha mãe preparou ali um almoço para nós. Nós almoçamos juntos, eu, Pedro, ele, minha mãe e a Juliana. Mas o meu pai ainda não conheceu os caminhos do Senhor. Meu pai ainda não entregou a vida dele a Jesus. E apesar da alegria que eu tive de estar com ele hoje, do privilégio que o Senhor me deu, eu não aproveitei a oportunidade para falar de Jesus para ele. E nós temos perdido diversas oportunidades, porque não temos tempo.
Mas Ele convida para que nós possamos ser aqueles a quais lembram do Senhor. Mesmo em momentos difíceis, mesmo quando tudo diz que não. Aqueles que perseveraram nas Olimpíadas. Jesus é o caminho, verdade e vida. Medina, né? Subindo na onda e pulando e colocando toda a honra e toda a glória ao Senhor. E diversas outras manifestações ali em tempos difíceis. São aqueles que perseveram. E talvez nem se importaram com quem iam perder, contanto que falassem de Jesus. E o que é que nós temos feito para esse Deus que morreu por nós? Será que nós somos como o povo ali, que está perdido, que não quer mais saber da igreja, que tem entregado qualquer coisa, e a oferta agradável ao Senhor, e nós oramos aqui e falamos: Senhor, obrigado pelas ofertas, quando nós deveríamos pedir para que o Senhor receba as nossas ofertas, receba as nossas ofertas do coração, receba porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. E não adianta vir aqui só colocar dinheiro. Não adianta você vir aqui do jeito que você sai de casa, limpa com a roupa que você tá, põe um moletom, um tênis e põe a mão no bolso e tá rolando aquele negócio todo e você aí não vê a hora de sentar. Nós não vemos a hora de estar aqui. Olha, o menino tá passando do horário. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, André. Me diga isso aí, Rodrigo. Tem uns 20 ainda? Cara, 20 minutos? Tem gente que vai morrer aqui. Eu quero ir para casa. Amanhã vai vencer o boleto, pastor. Eu não sei o que fazer, eu ainda tenho que correr atrás lá do dinheiro. E nós perdemos. E não entendemos o privilégio que é estar aqui dentro hoje. Pessoas que poderiam estar aqui não estão. Estão perdidas aí fora. E nós temos o privilégio de conhecer a palavra do Senhor, de conhecer o amor do Senhor. E nós não temos dado valor a isso. Mas o meu convite para você essa noite é que você continue perseverando. Entenda o que você veio fazer aqui. Não venha aqui querendo buscar a sua bênção, mas venha aqui para adorar e agradecer o nome daquele que deve ser adorado. Aquele que te deu a vida. Aquele que tirou você do lamaçal do pecado. Eu tenho certeza que se eu pedir para você fechar o seu olho agora e lembrar de onde foi que o Senhor tirou você, tem gente aqui que até chora. Eu conto uma história. Na verdade é minha história. Eu era um menino. E quando eu fiz 18 anos, eu fui lá nas Casas Bahia. Pastor, CPF 0 quilômetro. Vou comprar um videogame aqui. Fui lá e comprei. Carnezão, ó, não importava. 36 parcelas. Estou trabalhando, 18 anos, tenho dinheiro, comprei, paguei a primeira, paguei a segunda, na terceira eu atrasei 2, 3 dias, na quarta eu já não consegui pagar mais. Aí a Casas Bahia, ó. Por favor, o Felipe? Ah, ele morreu. Ah, não dá. Irmãos, eu vou falar para você. O telefone tocava e eu não sabia onde enfiava o meu rosto. Eu ficava apavorado. Eu olhava para o meu celular e eu nem jogava mais o videogame porque eu já estava até, me sentindo. E foi acumulando, e a Casas Bahia ligando, e eu já não conseguia dormir, aquele negócio todo. Aí minha mãe chegou para mim e falou assim: filho, quanto é que você deve? Aí eu, colocar nos dias de hoje, mãe, eu devo R$1.000. Ela fez assim. Minha mãe tinha mania de guardar dinheiro embaixo do colchão. Tá aqui, ó. Vai lá e pague sua dívida e nunca mais compre nada parcelado, porque você não sabe pagar. Você não serve para isso. Vai lá e paga. A pergunta que eu faço para você hoje: eu deixei de dever? Deixei? Mas eu não paguei lá a dívida?
Agora eu devia para minha mãe. Mas minha mãe pegou a promissória, rasgou. E falou assim: filho, você não me deve nada. Irmãos, eu fiquei tão grato por isso. Eu me lembro que aquela noite eu dormi igual um neném. No outro dia eu até desliguei o despertador. Eu falei: não me acorde, deixa eu dormir em paz. Mas eu não devia mais. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Nós éramos miseráveis, pecadores, e nós estávamos indo para o inferno. E aí, quando Deus olha lá no tribunal e puxa a capivara do Felipe lá diante do tribunal, Satanás olha aqui e fala: ó Deus, a tua lei, ela diz que ele tem que morrer. A tua lei diz que ele tem que morrer. Não sou eu que estou dizendo. A palavra diz que o salário do pecado, nós merecíamos morrer. A lei diz que nós deveríamos morrer. E aí Jesus pega, olha para a promissória, olha para a minha capivara, e olha que deve ser maior, viu? Deve estender aí. É isso aqui que eles devem? Está pago. E agora, pastor Edson, você não me deve mais nada. Só conta para as pessoas o que eu fiz por você. Só isso. Não é para ficar olhando o que o ímpio tem. Não é para ficar olhando para o boleto. Eu não estou falando que você não deve se preocupar com isso. Mas a nossa missão principal é pregar o evangelho ao Senhor. É perseverar, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando as coisas dizem que não vai dar certo, nós precisamos perseverar. E esses que perseverarão, que estão perseverando, como ele diz aqui, haverá um memorial, uma placa. Ele diz que tinha, acho que era um quadro lá, não sei, né, André? E ele estava olhando ali para os nomes daqueles que continuavam perseverando. E agora ele pode olhar então para o livro da vida e falar assim: opa, o pessoal lá do Salete está aqui, ó. Nome por nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. No último dia, espero que nós aí, é pré, é pós, eu não sei o que vocês são, milenistas, mas não importa. O que eu sei é que eu quero estar sentado de camarote assistindo o bicho pegar. Eu não quero nem estar aqui, André. Mas se tiver que estar também, eu só espero estar do lado certo. Não importa. Mas no último dia, vocês verão a diferença daqueles que me seguem para aqueles que não me seguem. E aí ele vai falar pois eis que vem o dia queimando como fornalha, todos os soberbos, todos aqueles que fizeram essas coisas aí com o Senhor, que blasfemaram, que fizeram coisas erradas, que praticam mal, serão como palha. O dia vem e os queimará, assim diz o Senhor, de modo que ele não lhes deixará nem a raiz. Mas para vocês que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo a justiça em suas asas. A alusão aqui, sabe quando o sol, quem gosta do nascer do sol aí? Quando ele nasce, aquela coisa bonita, ele vem trazendo os raios solares e vem iluminando. É esse negócio, né? A justiça, né? Como os raios chegando até mim, chegando a você. O dia da volta do Senhor que é iminente. Os profetas tratavam a volta do Senhor, ou a vinda primeira do Senhor, como algo que já estaria ali. Tudo bem que passou uns 400 anos para acontecer, mas era algo que deveria ser ali, eles trabalhavam assim, e foi isso que nós perdemos, e nós deveríamos então restabelecer isso. A volta do Senhor é iminente, pode ser para amanhã,
E assim como ele enviou, e ele fala do Elias, né, e nós sabemos que ele envia João Batista para preparar o caminho para Jesus, ele envia agora a Igreja Batista do Jardim Salete, a Igreja Batista Manancial, as igrejas do Senhor aqui na face da terra, para anunciar a volta do Senhor. Olha, Ele vai voltar, haverá um dia em que o sol da justiça virá, e a justiça é: você me serviu, você que perseverou até o fim, está aqui a coroa da vida. E aí ele fala que nós vamos pisar como cinzas, e aquelas coisas todas, parece algo vingativo. Mas eu acho que a gente nem vai lembrar disso. Mas enfim, vamos passar por cima disso tudo, porque o ímpio vai ficar. Mas nós temos uma missão. Lácia, Jesus pode voltar amanhã. E aí, como diz, essa noite pedirão a sua alma. Você está preparado? Você já pregou para sua família? Está difícil o dia a dia? Está difícil a vida? Sabe o que nós precisamos fazer para que a volta do Senhor seja iminente? Pregar a palavra. Entenda algo: quanto mais rápido nós formos com o Evangelho, quanto mais rápido pregarmos o Evangelho, mais rápido será a volta do Senhor. Quando todos aqueles ouvirem do Senhor, quando todo joelho se dobrar, toda língua confessar que Jesus é o Senhor, e aí não vai ter mais tempo. Quando Ele chegar, não adianta pedir perdão, não adianta mais chorar. Quando o sol da justiça, quando Jesus vier como o ladrão que Ele diz, será que nós estamos preparados? Está na hora da gente se encontrar e voltar para o caminho. Parar de se perder. Voltar a prestar o culto ao Senhor. Sermos disciplinados no sentido de sermos corretos com aquilo que o Senhor pede. Olha o Antigo Testamento, leia tudo. Você vai ver que Deus se agradava de coisa feita de qualquer jeito. Ele tinha, até o novilho tinha que ser de maneira correta. Olha Uzá lá, colocou a mão na arca, cheio de boa intenção, mas não podia, foi fulminado. Irmãos, pare de entregar qualquer coisa para o Senhor. Entenda que Jesus está voltando. Entenda a diferença do justo e do ímpio. E nós temos o privilégio de conhecer a verdade. Mas parece que nós não vivemos essa verdade porque não acreditamos. Mas eu tenho algo a te dizer. Jesus vai voltar. E isso é fato. Então para de perder tempo com as coisas que não têm futuro. Com as coisas que vão ficar por aqui. Arregaça a manga. Procura os pastores aqui e fala: o que eu posso fazer? Eu quero trabalhar. Eu quero engajar na obra. Eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero pregar. O que eu preciso fazer? Para de ficar arrumando desculpa. Para de ficar correndo atrás do vento. E se atente à missão do Senhor. Porque a volta dele é imediata. Jesus vai voltar. E nós precisamos continuar perseverando. Até o dia que o sol da justiça raiar. Até o dia que ele voltar. E aí sim ele vai pegar o meu e o seu fardo e falar: vem. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós essa noite. Está na hora de deixar de brincar de igreja. Está na hora de parar de ser perdido e se atentar àquilo que o Senhor está falando. Não é o que o Felipe está pregando, não é o que os pastores pregam, mas é o que Deus está falando através deles. Não é de mim, é do Senhor. Ele fala. E ele bate nisso no tempo inteiro no livro. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eis que vem o dia. Por isso, vamos se atentar a isso. Parar de brincar. Fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por este privilégio de estarmos aqui com o pessoal da Igreja Batista de Jardim Salete. Eu te peço, Senhor, ó Pai, que nós possamos sair daqui entendendo que só o Senhor é Cristo. E
que a sua volta ela é iminente. E que nós não podemos mais ficar brincando de igreja. Está na hora de nós reagirmos. Está na hora de sermos disciplinados e olhar para a tua palavra e seguirmos à risca aquilo que o Senhor deixou para nós. E que nós possamos ser verdadeiros crentes. E que esta igreja e outras igrejas que servem ao Senhor possam perseverar neste mundo que está cada vez mais perigoso, cada vez mais difícil. Mas que nós possamos ter ânimo para continuar a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.